a sexualidade pode se tornar um caminho de perdição. Eu quero falar aqui com pais e mães cristãos. Quando que a sexualidade se torna um caminho de perdição? E tem sido um caminho de perdição para muitos. Quando não são construídos valores e princípios em torno da sexualidade. Quando a família negligencia o seu papel, quando a escola negligencia a sua função de cumprir com o papel social, de orientar, de educar, de ensinar valores, respeito, quando não combate as violências, a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. A sexualidade se torna um caminho de perdição quando não há ensino. Um versículo muito conhecido que se encontra em Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, ainda quando for velho, não se desviará dele. A falta de ensino conduz à perdição. E tem muitas crianças que não estão sendo ensinadas. Tem muitas famílias que, por causa de um pudor exagerado, de uma vergonha, por não considerar que os tempos são outros. Hoje não é como 20, 30 anos atrás. A necessidade de instrução nessa área hoje é muito grande. Então, pai, mãe, eu quero te dizer que negligenciar o ensino sobre valores e princípios em torno da sexualidade, dos relacionamentos, do valor do próprio corpo, pode fazer com que a sexualidade se torne um caminho de perdição. Quantas famílias têm se desfeito, né? Por causa da sexualidade mal administrada, os desejos, os impulsos, os comportamentos inadequados. Quantos jovens, quantas crianças sendo abusadas, quantos jovens cometendo crimes nessa área, quantas crianças vulneráveis. Não é algo para se negligenciar. Se eles não conhecem o caminho, se eles não conhecem os valores, os princípios, o que é certo, o que é errado, certamente se perderão, e muito cedo. Certamente perderão a sua inocência e serão instruídos por quem não tem nenhum conhecimento, por quem não tem cuidado, por quem não ama. E o pior é que os pais, às vezes, ou não julga importante, ou acha que a responsabilidade é de outros. É da criança, é do adolescente aprender sozinho. Ele não vai aprender sozinho. Ele vai buscar instrução na internet. Ele vai aprender com as novelas, com os filmes, com a pornografia, com os coleguinhas. A responsabilidade é do pai e da mãe. Dê prioridade para isso. Esse é um aprendizado que é ordenado por Deus. A gente fala de caminho, o caminho da salvação, Cristo, o caminho da santidade. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a sexualidade é uma das formas de violar, de comprometer o relacionamento, de afastar as pessoas de Deus. Elas se lançam, elas se jogam, elas se entregam totalmente aos seus desejos carnais, sem antes conhecer o quão precioso é, o quão importante é o seu corpo, o valor do seu corpo. E aí a palavra de Deus, ela tem inúmeros princípios e valores em torno dos relacionamentos, em torno do cuidado com o próprio corpo. As famílias precisam vencer as distrações, os tabus, os medos, as vergonhas, a falta de tempo,
para colocar essa pauta como prioridade no ensino, nas conversas, no dia a dia da sua família. É isso, ou então a cultura mundana, a cultura sexualizada é quem vai instruir e dar direção para os seus filhos, que ainda são crianças e adolescentes. Isso compreende a abandono nessa área. Isso compreende a negligência. Isso compreende a desobediência à palavra de Deus. Muitas famílias brasileiras, desculpe, e eu digo isso porque eu trabalho com escola e nós percebemos a falta de instrução. A sexualidade é parte de quem somos, desde a formação no ventre, desde o nascimento até a morte. É parte de quem somos. E ela exerce sobre nós um poder de quem somos, do que sentimos, do que desejamos. Diz respeito às nossas relações interpessoais, está interligada com as nossas emoções e com o nosso espiritual. Não se trata só da carne, não se trata só da questão de ser ou não pecado, mas a falta de instrução pode fazer da sexualidade um caminho de perdição. Eu fiz umas anotações para eu não me perder na minha fala, não me distrair, para ser uma fala direta, mas já estou me alongando. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, que toda a palavra de Deus, do início ao fim, relata histórias. A história do homem relata o quanto a sexualidade pode afastar o homem de Deus e o quanto Deus estabeleceu leis e princípios em torno dessa área das nossas vidas. O sexo é sagrado e pode ser muito pecaminoso. O sexo, ele foi feito, criado para o casamento, de acordo com o que cremos, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Mas o mundo diz justamente ao contrário. Olha como é uma informação básica, necessária e de obediência a Deus. O sexo é para o casamento. Por mais que o mundo diga que não e que seja normalizado as relações sexuais fora do casamento, mas a família, a mãe, o pai, precisa dizer que é para o casamento. Os pais cristãos precisam assumir essa responsabilidade de orientar os seus filhos. Não dá para esperar que o mundo faça isso. Não dá para esperar que os governos façam isso. Não dá para esperar que os poderes lá nas suas convicções políticas ensine os seus filhos o caminho que devem andar. Se a família não se posicionar, muitos se perderão nesse caminho. A gente vê hoje, a comunidade, uma comunidade gigante, organizada, se levantando ou de pé em busca de seus direitos, em busca de espaço, em busca de reconhecimento, em busca de seus direitos da sua sexualidade. Eles estão mudando as leis, eles estão mudando a visão de milhões de pessoas, eles estão mudando a língua portuguesa, os termos. Além disso, eles defendem pautas que são muito bem definidas, são uma causa pessoal para eles. E por causa da convicção deles, milhões e milhões de pessoas estão aderindo, estão defendendo, estão compreendendo o que eles repassam como algo natural. Essa fala não é para criar situação, não é para dividir, não é para jogar umas pessoas contra as outras, não. Eu quero dizer que o mundo ele está se organizando em torno dessa pauta e muito bem organizado. E as famílias cristãs, eu vejo que muitos esperam que venha uma solução através de governos. A responsabilidade é sua, pai, mãe, de instruir os seus filhos, de protegê-los, de educá-los, de ensinar os valores e princípios estabelecidos na palavra de Deus. Não são os governos responsáveis por isso. E olha que o governo tem intervindo,
está intervindo nessa área de forma muito poderosa, nas leis da educação. E a família está ali no estado de paralisia. Isso é desobediência à palavra de Deus, eu quero te dizer, meu irmão. Quero te dizer isso, minha irmã. A família cristã não tem cumprido com a sua missão de fortalecer a identidade de seus filhos, com o ensino pautado no que acredita. Essa mensagem realmente não é para colocar as pessoas a quem me referi umas contra as outras. Não se trata disso. Se trata de falar de forma direta para pais e mães, para lideranças cristãs, que a igreja está num silêncio. Se não está em silêncio, ainda não está falando à altura de que se perceba uma instrução acontecendo. Eu falo isso com propriedade. Quando eu dou palestras, eu pergunto para os estudantes, para os alunos, quem é o pai que fala sobre sexualidade? Levanta a mão, a mãe que fala. Pouquíssimos levantam a mão. Eu quero dizer que ninguém vai proteger melhor o seu filho do que você. A proteção, ela deve vir da família. A proteção, ela deve ser garantida na família. Os filhos devem se sentir protegidos na família. Falar sobre sexualidade é também ensinar a palavra de Deus. E quando a família é negligente nessa área, quando a família é a ameaça às crianças e adolescentes, eles ficam vulneráveis. Eles ainda são indefesos. Eles ainda não têm maturidade, conhecimento nem do funcionamento do próprio corpo. É o básico. É o básico. São valores, é o que é certo e o que é errado. Eu espero que essa palavra fale com você. Hoje é o dia de combate à exploração, ao abuso, às violências sexuais contra crianças e adolescentes. E sabe o que me entristece com tudo isso? É que os órgãos governamentais, às vezes as escolas, o CRAS, psicólogos, o governo, levanta uma bandeira de defesa. Vamos defender as nossas crianças e adolescentes. E os pais em silêncio. Às vezes nem protegendo, observando dentro de casa. Não fazem isso. Que o Senhor abençoe a sua família. Abra os seus olhos e te dê entendimento de que educação sexual é uma ordenança de vida. Que a sexualidade pode se tornar um caminho de perdição. Então ensina a criança o caminho que ela deve andar. Os princípios e valores de relacionamento, de cuidado, de valor do corpo. Que o Senhor abençoe os seus filhos e que os guarde de tantos males que tem, infelizmente, tocado em muitas crianças e adolescentes.